Célia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você, Rafael? Tudo em paz, tudo tranquilo. Bom, vamos aqui para o nosso primeiro bate-papo em forma de podcast. Eu já tive fazendo um primeiro podcast com o Remo Granata, diretor aí do Grupo Pro, mas nosso do Grupo City, esse é o primeiro podcast que a gente faz. E a ideia é que a gente bater um papo aqui bem geral sobre as nossas operações, sobre o que a gente tem feito. Eu sempre digo, né, Célia, que a gente acaba fazendo muito e mostrando muito pouco. E o pessoal que está do lado de lá, eles precisam, às vezes, dessa informação, saber o que a gente está conseguindo prestar de serviço aí fora, o que a gente está conseguindo fazer, o que a gente está conseguindo ajudar as pessoas, porque basicamente é através dessa prestação de serviço, é através dessa ajuda que a gente vai se monetizar e acabar ajudando outras pessoas e assim por diante. É o capitalismo puro, como a gente conhece, claro, dentro da meritocracia, né? Mas a ideia é a gente aproveitar o máximo possível do nosso talento e ajudar as outras pessoas através disso. Célia, você foi uma das primeiras recrutadas dentro do Grupo City, já explica um pouquinho sobre o Grupo City, né? E a gente, quando abriu a imobiliária, a primeira coisa que a gente pensou foi: precisamos de corretores dentro da operação. E a gente precisava primeiro contratar esses corretores, treinar esses corretores e ajudar eles a enfrentar o mercado, que é bastante difícil aí fora, né? Concorrência, deslealdade, falta de processos e assim por diante. E como é que foi para você entrar como recrutadora dentro de uma imobiliária? Você já tinha tido esse tipo de experiência? Então, Rafael, na verdade, quando eu cheguei no Grupo City, que eu vim até por indicação, né, de um corretor. É mesmo, eu não lembrava disso. Exato, foi o Cláudio que me indicou. Ai, que maravilha, não lembrava. Exatamente. É verdade, agora eu Cláudio lembrei. Cangiani. Grande Cláudio. Isso a gente está falando de 5 anos e meio atrás, um pouquinho antes da pandemia, porque eu cheguei na Remax no final de 2019. Boa. Eu confesso para você que quando eu soube da Remax e que era uma imobiliária, a primeira sensação que eu tive é: não quero. Por quê? Porque as minhas experiências no mercado imobiliário enquanto cliente não foram boas. Boa. Na ocasião, eu tinha tido 3 experiências com corretores diferentes, de imobiliárias diferentes. Tinham sido prestações de serviço muito ruins, na minha visão. Boa. E eu, sinceramente, assim, nunca tinha me aproximado muito desse público, né? E depois que eu cheguei na Remax, que eu fui entendendo um pouco mais de como a Remax atuava, qual era o foco de prestação de serviço, como um corretor bom deveria atuar, aí as coisas foram fazendo sentido para mim. Mas eu tive que estar perto, eu tive que me aprofundar, eu tive que conhecer um pouco mais da cultura da Remax City, um pouco mais do mercado imobiliário, olhando bons profissionais em termos de atuação. Então foi a partir desse momento que o mercado imobiliário começou a fazer um pouquinho mais de sentido para mim. Boa. Caramba, não é fácil. Não é fácil. Eu vejo que 2010, mais ou menos, eu trabalhava em São Paulo, sou natural de Araçatuba, né? Minha esposa era de Jundiaí, é de Jundiaí, né? Sempre nascida e criada em Jundiaí. E quando a gente decidiu se casar, eu vim morar em Jundiaí, continuei trabalhando em São Paulo há algum tempo, só que a grana encurtou naquela época. Eu falei, poxa, preciso entrar em algum mercado. E aí eu soltei currículo para vários lugares, me chamaram numa seguradora bem grande, na época chamava Mongeral Aego, uma baita de uma empresa, inclusive internacional também. E aí, não lembro porque me chamaram também para trabalhar numa imobiliária, na época a Biara, tinha acabado de abrir aqui em Jundiaí, e eu cheguei lá, fiz entrevista, foi muito rápido, era muito simples entrar no mercado imobiliário naquela época, acredito que às vezes até hoje, né? E me jogaram lá dentro, falaram: Rafael, olha o que o pessoal tá fazendo aí, toca o pau. Segue, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, né? Ctrl+V e se vira. E eu lembro que eu não tinha plano de celular na época, eu não tinha notebook, eu não tinha carro, era um caos total, né? Tipo assim, pô, como é que eu vou levar um cliente para ver um imóvel, como que eu vou contatar cliente sem notebook, ou às vezes só um plano de celular. E foi bem difícil esse início dentro do mercado imobiliário. E o que se percebia era que, assim, bastante gente ganhando dinheiro,
de forma fácil, entre aspas, com pouca entrega, né? Era uma época onde se tirava bastante pedido, a gente dizia no mercado, né? E a gente começou a aprofundar aí no mercado imobiliário. 2010, meu sócio, então hoje, está comigo desde 2010 também, entrou no mercado imobiliário. Ele seguiu para a parte corporativa, eu segui para a parte residencial, e a gente estava sempre junto, conversando sobre. Ele é um cara que me inspirou bastante a ler, sair um pouco ali da mesmice, né? E nisso a gente frequentava alguns fóruns de gestão, como HSM, por exemplo, e assim por diante. E isso foi abrindo bastante nossa visão no sentido de, o que a gente gosta de fazer é gestão. E em 2014, 4 anos depois, como corretor de imóveis, a gente fez alguns negócios, começou a juntar um pouco de grana, fizemos um negócio corporativo grande, a gente falou, agora a gente vai abrir uma imobiliária, né? Na época, a gente até tentou ver outros ramos, como o ramo alimentício, não estávamos prontos para mudança repentina de cenário, de profissão, e a gente falou, quer saber, vamos abrir algo que a gente já conhece, que é a imobiliária. Eu lembro de eu atuar por um certo período por conta do estágio numa advocacia, e esse cara considera um amigo, um cara muito inteligente, um advogado, né? E ele falou para mim, Rafael, não abre imobiliária, é o momento errado, vai ser a pior coisa que você vai fazer, tudo. E a gente mesmo assim enfiou as caras e estamos aqui hoje. Como bom brasileiro, vocês foram lá pagar para ver, então? Como bom brasileiro, a gente pagou caro, não foi barato não. Foi bastante difícil no início, porque eu falo sempre o seguinte, ser corretor é uma profissão, é um negócio. Ser dono de imobiliária é outra profissão, é outro negócio. Exato. E existe ali uma mistificação dentro do mercado imobiliário que ser corretor e sair de corretagem para dono de imobiliária é uma coisa muito simples e muito fácil. É atravessar a rua, né? E não é tão simples assim. Mas você acredita que o fato de você ter sido corretor antes, isso te deu bagagem ou te deu condições para ingressar como dono de imobiliária? Você acha que isso facilitou a tua vida? Muito, mas muito mesmo, porque para você ser um dono de imobiliária hoje, acredito eu, posso estar errado, você precisa ter a bagagem do mercado imobiliário, que é o centro nervoso da operação, é o centro comercial da operação. Então, para que você entenda e consiga treinar e produzir novos corretores de imóveis dentro do mercado, você tem que conhecer o mercado como um todo. Dá para fazer sem ser ou sem ter tido experiência dentro do mercado imobiliário? Dá para fazer. Mas acredito que o caminho é um pouco mais difícil. Tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta, Rafael. Mas você acha que desde que você começou como corretor e depois migrou para dono de imobiliária, quais competências que você teve que desenvolver ali de imediato para fazer essa virada de chave? Porque, assim, às vezes a gente generaliza que de uma função para outra, de uma atividade para outra, vai ser muito simples, é só meter as caras. Eu acho que isso é muito do brasileiro, inclusive, né? Vamos meter a cara. Só que o que você percebe que você teve que desenvolver, principalmente em capacidade ali, talvez técnica, ou outros tipos de qualidade para fazer essa migração de corretor para um gestor? Boa. Talvez eu vou fazer um paralelo, Célia, do seguinte. Com o meu casamento. Quando eu casei, até o momento que eu casei, era somente eu. Era um umbigo para cuidar, né? O brasileiro se chama de imbigo, né? Era um umbigo para cuidar. O imbigo. A partir do momento que eu casei, eram dois imbigos. Depois vieram os filhos, virou 3, depois 4. E aí você percebe que, além disso, hoje, eu tenho ali meu sogro, minha mãe, são pessoas atreladas à família, e a gente tem muita responsabilidade para com eles, porque são pessoas que nos ajudaram nesse caminho, né? Eu jamais consigo ir para frente sem me esquecer do passado. Acho que isso é o maior erro que qualquer ser humano pode fazer, tá? E é engraçado, traçando esse paralelo, que como dono de imobiliária, de corretor para dono de imobiliária, essa transição, antes como corretor eu tinha um umbigo. Como dono de imobiliária, acabou, meu amigo. São vários. São vários. Então você começa a ter a necessidade de ter, ao longo do tempo,
uma recepcionista ou coordenadora de loja, como a gente chama lá no nosso grupo. Você tem necessidade de ter uma recrutadora, é uma pessoa que vai fazer o trabalho ali melhor do que eu conseguia fazer. No sentido de gestão, o grande objetivo da empresa é atrelar e agregar pessoas que saibam fazer o trabalho melhor que você e juntos, no mesmo objetivo ali, a gente consiga estar no mesmo barco para o mesmo sentido. Basicamente isso. Sim. Não tão simples na prática, mas tão simples quanto isso. Sim. Tá? E é realizar esse trabalho todos os dias, o dia inteiro, sem deixar a peteca cair. Hoje você se vê como um gestor, certo? Como gestor Sim. de uma imobiliária, né? Sim. Quais foram as principais pessoas, ou naquele primeiro momento, você já tinha clareza do que você precisava ter do seu lado para crescer a tua empresa, para dar vazão para esse plano, ou não? Você teve que aprender isso meio na marra? Não, foi muito na marra. Foi muito no tete a tete, fazendo, executando. Eu fiz direito, eu me formei em direito, e eu sempre traçava uma consoante entre ir para a aula à noite, minha faculdade foi à noite, faculdade muito difícil, tinha 2 empregos na época, etc., para conseguir fazer, e a prática do direito, redigir uma peça sozinho ali na frente do computador. São 2 coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E assim, não tem como você criar experiência a não ser fazendo, a não ser testando. É lógico que se você agrega pessoas experientes à sua operação, e basicamente, novamente, outro paralelo, para mim ganhar atração, ganhar velocidade, eu agreguei a marca Remax na operação, eu encurtei um pouquinho meu tempo, que eu ia demorar para chegar a tanto de faturamento, assim por diante, eu aloquei uma marca em cima, eu tenho royalties para pagar, eu faço parte da marca, gosto de estar lá dentro, e isso faz com que eu crie velocidade. Então, a City, ela já era uma franquia vinculada à marca Remax desde o começo? Não, a gente, em 2014, quando a gente abriu a imobiliária, a gente fez bate-papo com várias marcas que estavam no Brasil. Né? A gente bateu um papo com o Paulo Roberto Leardi, 121 estava no Brasil na época, a gente bateu um papo com a Lopes, com a Remax e com a Coldwell Banker. A Coldwell Banker, na época, estava instalada no Brasil, ela tinha um leque, né, de opções dentro de terceiros, lançamentos, corporativo, locação, são leques dentro do mercado imobiliário e acabou fazendo mais sentido naquele momento para a gente. A gente aderiu à marca, ficou de 2014, acho que até meio de 2017, mais ou menos, como franqueado. E em 2017 nos apresentaram a Remax, vieram conversar com a gente gostou da modelagem, fez muito sentido e a gente se transformou em Remax. Entendi. Então vocês já estão vinculados à marca Remax aí há pelo menos 7 anos. Exato. 7 anos, Exato, pelo menos. isso Legal. aí. Sempre como marca, nunca imobiliária sozinho. Sim. Desde 2014, quando a gente abriu a operação, a gente já estava com uma marca. E aí só um sentido, Célia, mais uma vez, tração, velocidade e operação e organização. Eu poderia fazer tudo isso sozinho, ia levar muito mais tempo. Dentro de uma rede, dentro de uma marca, eu consigo ter muito mais velocidade. Você percebeu, então, que a marca, que já é uma marca, inclusive, conhecida no mundo todo, né? Porque a Remax, hoje, ela está em, basicamente, aí, são mais de 9.000 franquias em 110 países. Você percebeu que esta força geraria velocidade, então, para o teu negócio? Pra caramba. Tá. Muito. Quando você decidiu migrar para a Remax, Rafael, o que você encontrou ali bem específico na Remax que você pensou, aqui é o lugar certo para a gente colocar na nossa empresa, é o momento certo? O que a Remax te chamou a atenção? Eu guardo isso com bastante carinho, porque ainda hoje, para mim, é o item mais importante dentro de qualquer tipo de operação. As pessoas que estão lá dentro. É isso. Não importa quão bom seja a marca, quão importante seja o que eles estão fazendo, se quem está lá dentro não for bom, não tiver ali uma interação com quem está ao redor, não tiver ali um senso de união, de fortalecimento de rede ou de grupo e assim por diante, não vai para frente. Eu fico olhando bastante hoje o G4 Educação na Laco Thales, Alfredo e Nardon. Os caras são muito bons no que estão fazendo.
erram pra caramba também. E eu acho que isso que faz com que eles sejam tão bons, né? Que os caras erram bastante e vão tentando e vão atravessando. Erram e consertam. Erram e consertam muito rápido, né? E hoje eles criaram uma comunidade de venda dentro da operação G4 Educação, que ela é eu considero hoje o melhor time de vendas do Brasil. Tá? Posso estar errado aí, mas eu considero um time muito forte. A gente tem times, sim, que faturam talvez mais, como o time, por exemplo, produtos agregados como a CIMED, por exemplo, do João Adib, tá? Mas o G4 hoje tem um time que é muito forte. Por quê? Porque tem uma liderança muito forte. Tem um empenho agregado de todo mundo. Todo mundo está com um barco no mesmo sentido. Lógico, ninguém lá está brincando. Todo mundo está trocando tempo por dinheiro. Sim. Isso é um fator muito importante. A gente não pode ser hipócrita, né? A gente aqui troca tempo por dinheiro e assim por diante. É o que nos sustém. Sustém nossa família e assim por diante. Mas eu trago que quando eu entrei em Remax, o que eu vi lá foi todo mundo remando para o mesmo sentido. E eu acho que isso é o grande fator que nenhum tipo de empresa, comunidade, organização ou grupo pode perder. A partir do momento que perde isso, começa a perder sentido. Então, a gente está falando de uma marca que é forte, que tem relevância, mas, sobretudo, a gente está falando de pessoas que, embora sejam diferentes, estão em estados diferentes, têm o mesmo objetivo, que é fazer com que a marca, de fato, seja um diferencial na vida não só do corretor, mas na vida do cliente que é atendido. É isso, então? Exato. Ah, legal. Pessoas acima de qualquer tipo de organização, marca, nome, renome. E aproveitando, aí é uma curiosidade, né? Força. Quando você conheceu a Remax, você conheceu algumas pessoas, você teve contato imediato com algumas pessoas. Tem alguém específico que você olhou, que você se inspirou e que você tinha ali a certeza que faria sentido se tornar um franqueado? Eu acho que ali foi um conjunto de pessoas, cada um com características diferentes. Eu acho que isso faz o grupo. Não é um melhor que todos. É todos melhor que somente um. Eu acho que esse é o grande objetivo de rede, de grupo, mais uma vez, assim por diante. Eu acho que o caminho sozinho ou solitário, ele é legal? Para alguns, sim. Eu acho que não existe resposta certa de... Alguns funcionam, né? Exato. Vou sozinho, vou em rede, vou em comunidade, ou em grupo. Às vezes um grupo de corretores que se organiza, cria processos e começa a prestar um serviço muito bom, tá excelente. Continuem e melhorem. Tá ganhando o jogo, né? Exato. Tá ganhando o jogo. Eu acho que ali foi um conjunto de várias pessoas com características diferentes, com talentos diferentes, uns com liderança, outros de ensino, outros de operação, outros de prática imobiliária, outros com melhores práticas imobiliárias. Isso em conjunto fez com que ali eu tivesse uma seleção muito boa de boas práticas que fazia sentido para a gente na operação. Que inspiravam que você. Inspiravam a gente a continuar lá dentro e inspiram até hoje. Então, se a gente caminhar por esse lado, a gente poderia fazer um paralelo e dizer que você, enquanto gestor, é esse tipo de pessoa que você busca, inclusive, para ter dentro da sua operação imobiliária? Célio, isso é uma parada muito difícil. Sinistra. Gente do céu, o Brasil passa por um momento complicadíssimo, questão de recrutamento de talentos, de liderança e de pessoas boas para trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, Célia, eu odiava trabalhar. Mas eu odiava. Eu lembro que eu tinha lá meus, acho que 15 para 16 anos. Meus pais são pessoas muito trabalhadoras. Na época a gente acabou ficando sem grana. E comecei a trabalhar cedo. E enquanto os meus amigos ali não tinham essa necessidade, então eles iam para a sorveteria. Jogar videogame. Sair com os amigos, jogar videogame. Eu tinha que trabalhar. Eu era office boy, então eu trabalhava de bicicleta, no escritório de contabilidade. Eu andava a cidade inteira de Araçatuba, sol na sombra, 40 graus. O pessoal de Araçatuba aí sabe como é que é. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu odiava aquilo. Para mim não fazia sentido, tá?
Para mim, o pensamento era, porque eu estou sofrendo, porque a vida é difícil para mim. Porque comigo, né? Ah, ó vida, ó céus. Né? Aham. E aí, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, porque trouxe ali um pouco de responsabilidade e entendimento de que, a vida não é o que você está imaginando. A vida é difícil para todo mundo. O trabalho é complicado para todos. E o sacrifício é necessário para a população inteira. Seja médio, pequeno ou grande sacrifício. A gente olha um cara bilionário e fala, nossos filhos vão nascer, vão ter tudo e tal. Não é, vai ter outros tipos de problema. São outros problemas, São né? outros problemas, mas são problemas. Não são problemas financeiros, mas são outros problemas, né? Tem problema psicológico, tem problema de saúde. Todo mundo tem o seu peso para carregar. Você acredita que o trabalho, ele forja as pessoas? Ele transforma as pessoas positivamente? Muito. Eu acredito em duas coisas. Quando eu era adolescente, minha mãe e meu pai me colocavam bastante em esporte. Então eu lembro que lá na cidade de Araçatuba tinha lá um local onde eu podia fazer natação pela cidade, lá pelo município, e pagava acho que 15 ou 20 reais por mês. Isso era uma bênção, né? Hoje não existe mais isso. E não tem mais nem bala de 15 reais. Não tem nem bala de 15 reais, boa. E eu cheguei até a competir em natação. Então, assim, eu acredito que o esporte e o trabalho são duas coisas que refinam o homem como um todo. Quando eu falo homem população, homem, mulher, etc. Tá? São duas coisas que refinam, protegem e preparam a gente para a nossa vida. Sim. O esporte traz ali a disciplina. Traz você entender que você nem sempre vai ganhar. Você aprende a exercitar ali a sua vontade de ter que levantar às vezes da cama e fazer a coisa acontecer. E o trabalho te mostra a responsabilidade. Se você não trabalha hoje, amanhã você não come. Exato. Acredito que isso é com a grande maioria da população mundial. Né? E você aprende a conviver com outras pessoas. Né? Tem uma coisa que eu estava inclusive discutindo com o pessoal esses dias. E eu faço parte de uma comunidade religiosa. Muitas pessoas conhecem como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, muitas pessoas conhecem como os Mormons, né? E eu prestei um serviço missionário durante 2 anos da minha vida, onde eu tive 0 ganho, uma prestação de serviço 100% gratuita, voluntariada, né? E a gente falava muito sobre isso. Eu não consigo ficar cuidando da vida das outras pessoas, porque eu não tenho tempo para isso. Eu preciso fazer o meu acontecer, e quanto mais eu faço acontecer, mais luz eu me torno para as outras pessoas ao redor. Sim. Porque é verdade, Célia, eu acredito, né, que todos nós estamos perdidos, né? Perdidos no sentido de, todo mundo acorda e fala, pô, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que é para esse caminho mesmo que eu devo seguir? Será que eu devo comprar um carro ou esperar? Se eu devo comprar uma casa ou devo esperar tudo? E quando você tem pessoas boas, experientes, que chegam até você, seja profissional, seja de forma religiosa, seja de forma amigável, seja de forma familiar, e te direcionam para um caminho bom, que com certeza ali você vai ter melhores resultados, isso não tem preço. Sim, verdade. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, sejam luz, não importa onde você esteja. Você tem que levar ali o seu melhor para as pessoas e fique tranquilo, por mais que às vezes você vai ficar sozinho e vai doer, vai achar que vai estar solitário. A vida te devolve. Mas isso do tempo também, né? Porque às vezes a gente está provocando uma situação aqui que a gente não tem, às vezes, uma compreensão completa se aquilo vai atingir alguém de maneira positiva. Mas às vezes, com o tempo isso pode retornar, né? Exato. E aí, Rafael, eu estava pensando numa coisa aqui. Hoje se fala muito do propósito, né? Que você tem que ter propósito, tem que saber o que você quer, o que você não quer. Quando você começou, você sabia o que você queria? Rapaz, eu não sabia de nada, velho. Eu não sabia, eu continuo não sabendo de nada. Eu fico perguntando assim, propósito, você tem aqui a galera tem a mania de romantizar as coisas, né? Eu não sei se é uma forma deles mentalmente fugir, mas, sei lá, a vida é muito difícil. Tudo é difícil. Eu passo uma situação hoje, por exemplo, com a minha filha. Minha filha tem 8 anos e ela chega em casa todos os dias e ela questiona, papai, por que minha sala inteira tem celular e eu não? Ela tem quantos anos? 8 anos. 8 anos. E aí eu falo, filha, senta aqui, deixa o papai conversar com você. Então eu
faço lá todo um entendimento, explico para ela como funcionam as coisas, a vida, o planeta, os céus, tudo. Amanhã eu vou ter que fazer o mesmo discurso. Depois de amanhã, o mesmo discurso. E eu poderia, tá tudo bem, eu poderia simplesmente me cansar. A hora que eu cansar, eu perdi a guerra. Ou você poderia dar um celular para não ter mais perguntas também, né? A hora que eu parar de me importar, eu perdi a guerra. Exato. E esse esforço é 100% meu. Essa é a minha responsabilidade. Eu acho que quando a gente, mais uma vez, posso estar errado aí, né? Mas eu acho que quando a gente transforma os nossos afazeres em responsabilidades, a gente passa a ter uma linha de frente muito mais forte perante tudo que acontece na nossa vida. E falo por experiência própria. Nas vezes que eu fiquei ó céus, ó vida, tudo realmente parecia muito difícil. A partir do momento que eu falei o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu consegui absorver, e eu fui lá e executei e tentei fazer o meu melhor, tudo deu certo. As coisas aconteceram. As coisas aconteceram. É bem curioso, Rafael, porque essa questão do propósito, acho que de uns anos para cá, é o que a gente ouve muito, né? Que a gente tem que saber o nosso propósito, tem que ter essa clareza e tem que trabalhar em cima disso. Da mesma maneira que você falou que você tem, talvez você não saiba de muita coisa, eu acho que quanto mais a gente vai atingindo uma certa idade, a gente vai percebendo que a gente realmente não sabe muita coisa, né? E quando você tem certezas muito absolutas, aí você tem que se questionar se de repente você não está sendo o idiota da situação. Provavelmente. Né? Porque assim, a gente não tem certeza de muitas coisas. O que a gente tem é experiência. E aí é onde eu vejo que o propósito é algo muito distante. Então, eu acho que é mais factível eu ir lá e executar, fazer algo dentro da minha circunstância, com o que eu tenho, com o que eu conheço, com o que eu sei, e aí começar a experimentar se aquilo de repente é o melhor lugar que eu estou, se eu estou fazendo o que realmente eu tenho condição, porque ali eu estou testando o que eu sou capaz de fazer, ao invés de estar somente pensando num propósito. Porque eu vejo muitas das vezes, não sei se você concorda com isso ou não, que a nossa vida ela é dirigida pela ação, né? Total. Não só pela expectativa, não só pelo desejo, mas pela ação. E quando você age, você se confronta com aquilo que vai bem, com aquilo que não vai tão bem. Aí você percebe que você achava que você era tão bom, mas você não é. Só que ali está algo factível, né? É a mesma coisa a gestão. De repente eu quero ser um gestor. Quando eu começo a gerir, eu posso perceber que eu não tenho todas as habilidades ainda. Então, ali é claro, é exato. Então, eu preciso desenvolver essa e essa habilidade para me tornar uma melhor gestora, né? Então, eu saio do campo da expectativa, do campo do achismo para trazer para a realidade. Com certeza. Você acha que isso hoje afeta as pessoas na prática? Afeta, e assim, de uma forma tão forte. Porque hoje a gente tem uma ferramenta, vou trazer para o nosso campo, né? Hoje o grupo cresceu, né? A gente não é somente a Remax City, a gente tem a ACO, que é a corretora de seguros, que já atende aí algumas imobiliárias do mercado, tem feito um trabalho excelente. E hoje a gente também tem a Ádio, que é a crédito imobiliário, que vem fazendo um trabalho excelente aí com relação à parte de financiamentos de imóveis e assim por diante. Então, o Grupo City hoje ele tem mais 2 empresas agregadas. Tem mais 2 empresas agregadas. Legal. Essas empresas iniciaram dentro do Grupo City para dar vazão aos nossos processos. Fomos crescendo, pegando experiência e hoje a gente consegue atender já outras imobiliárias. Tá? Então, são empresas que foram feitas para curar os nossos problemas. E aí a gente conseguiu, com essa experiência, ajudar outras empresas que também tinham as mesmas dificuldades, só com essa experiência que a gente Então, vocês criaram 2 empresas a partir de uma dor que vocês já tinham. Exato. Então, tem essa dor, temos uma solução, então vamos trazer essa solução para o mercado, é isso? Exato. São empresas que legal. foram criadas por conta de uma dor já existente. Tá. Só voltando um pouquinho naquela pergunta que você fez, que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Hoje a gente tem um negocinho chamado celular. E o celular, eu faço as configurações que eu quero aqui, se eu quero acordar tarde, se eu quero acordar cedo. A disciplina é minha. Só que hoje, boa parte da população, ela perdeu a noção de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre vai ser assim. É um ditado muito antigo. Tá? E você entra aqui nas mídias sociais
e você começa a ver a vida dos outros, Uma delícia, né? são dois sentimentos. Primeiro, você fica muito feliz porque fala, nossa, que... E o segundo sentimento é que, nossa... Isso... Primeiro, você fica muito feliz porque vê que é possível. E a segunda parte, você fica muito triste porque você vai vê do céu ao inferno em segundos. em segundos. Uhum. Você imagina isso para uma criança, para um adolescente. Você imagina isso para um corretor de imóveis. Para um adulto. Para um adulto que está iniciando numa operação imobiliária, ele vai ter que ter tempo hábil de prática para conseguir fazer e realizar negócio, atender cliente comprador, atender cliente vendedor, atender cliente querendo alugar um imóvel. Não é um negócio fácil, porque muitas das vezes eles também se sentem perdidos. Então, se você não tem ali uma certa liderança, um certo direcionamento, ter as informações na ponta da língua, conseguir realmente alocar o cliente para o local certo, você certamente vai perder esse cliente para alguém que saiba fazer isso. O mercado, ele é difícil nessa toada. Eu preciso ser muito bom no que eu faço para conseguir direcionar os meus clientes da melhor maneira possível. O que acontece é que, se imagina um adulto trabalhando como corretor de imóveis, com 3 meses de início de operação, ou seja, ele precisa aprender sobre crédito imobiliário, ele precisa aprender sobre matemática financeira, ele vai fazer conta, ele precisa ter uma boa noção de construção, tá? E arquitetura, saber o que tem dentro do imóvel, se faz sentido ou não para o cliente. Ele precisa ter uma boa noção de comunicação, precisa se comunicar muito bem, ele precisa... Economia, ele vai ganhar dinheiro, precisa saber guardar, precisa entender como é que funciona a taxa de juros, subiu 1% a mais esses dias. Ele precisa entender como que isso movimenta todo o mercado dele. São muitas áreas e muita informação para aprender em pouco tempo. E aí, uma coisa que a gente sempre diz na lei da operação, né? Eu tenho alguns amigos que se tornaram médicos, né? Os caras ficaram 6, 7 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de residência, para então começar a praticar essa operação. São quase 10 anos, ou mais de 10 anos. E o corretor de imóveis, em 5 meses, 6 meses, ele quer transformar a vida dele, olhando a vida do vizinho que está já com 5, 6, 10 anos de operação e infeliz porque que ele não está conseguindo ganhar dinheiro ainda. Exato. O comparativo aí, ele é bem incorreto, né? Totalmente. Bem incorreto, né? Totalmente. Não faz sentido. É muito diferente é diferente eu hoje, com 15 anos de mercado imobiliário, 10 anos como gestor de imobiliária, olhar para alguém que esteja realizando bastante e falar, puxa, eu poderia estar ali. É uma coisa. Talvez ali teve experiências, pessoas envolvidas, processos, engajamento que eu não consegui ter na minha operação. E tá tudo bem. Não tem problema. Existe um mundo para todos, mercado para todos. Sim. É diferente um corretor olhar um corretor iniciante, olhar um corretor já avançado no tempo, com 3, 4, 5 anos fazendo negócio e se sentir mal porque ele não faz ainda. Ele não tem a capacidade. Isso, né? E falo de capacidade não de força de vontade. Capacidade técnica de absorção e de prática para conseguir realizar o que precisa ser realizado. É pouco tempo, né? É pouco tempo. Você sabe que no mundo corporativo, nas organizações, né, se fala que para um profissional sênior, para ele se tornar sênior, ele tem que ter pelo menos ali 10 mil horas de trabalho naquela atividade. Que eu não sabia isso aí. 10 mil horas. Para quê? Para que ele garanta que ele tem compreensão sobre o todo e que ele possa executar aquela atividade sozinho, né? Ele não precisa ter um acompanhamento efetivo, ele pode executar sozinho. Desculpa, você está só falando, eu estou pensando aqui. O cara tem 6 meses, quer sair andando de Mercedes. Exato. Então, assim, 10 mil horas são conquistadas num período de tempo, certo? Pô, com certeza. E a gente pode dizer que você não sabe tudo ainda com 10 mil horas, porque dependendo do negócio, vamos pensar que você é um corretor que está migrando de uma outra área para a corretagem. Então, tudo é novo. A nossa bagagem anterior, você pode em algum momento até aplicar ela para o mercado imobiliário, mas com certeza você é um aprendiz naquele momento, porque você vai ter que entender de um segmento novo, de um mercado novo, que talvez a sua visão, o seu conhecimento seja só como cliente, não como quem opera, né?
E aí eu acho que isso vem de encontro com o que você está falando, né? Essa expectativa que a gente cria ao olhar para a grama do vizinho, achando que, pô, eu posso ser um incompetente, justamente me faltam horas de negócio, horas de conhecimento. Você puxou a sardinha mais para o lado técnico, né? De conhecer de financiamento, de conhecer de economia. Mas ainda assim, Rafael, eu agregaria também o conhecimento sobre a gestão das pessoas. Porque assim, olha, nesses quase 6 anos de Remax, o que eu vou percebendo no dia a dia do corretor? Que a parte técnica é fundamental que você conheça. Porque eu gero confiança em você, no cliente, quando eu me sinto em condições de poder discutir com você e te passar segurança. Mas gerir emoções dentro do mercado imobiliário, com um cliente vendedor, com um cliente comprador, eu vejo que ele é tão necessária quanto conhecer da parte técnica. Totalmente. Né? Seja um cliente já experiente em venda, em compra, em locação, eu preciso gerir a expectativa dele. Eu preciso estar um passo à frente dele para dizer para ele, o caminho vai ser esse, nós vamos caminhar assim, pode ser que nesse caminho ocorra isso, isso e isso, e eu vou trazendo essa segurança para o cliente falar, estou com o melhor profissional. Logo, estou com uma pessoa sênior que conhece o que está fazendo e vai ter condições de me dirigir. E eu acho que isso tem tudo a ver com o seu comentário, porque assim, quando você abre aqui o Instagram, você vê corretores de Porsche andando em condomínios. Sim. A grande maioria. Sim. Só que você não vê o corretor batendo sola de sapato, batendo de porta em porta, ouvindo nãos de muitos clientes, né? Não conseguindo fazer um trabalho com efetividade. Então, eu diria que o andar de Porsche seria 10% da profissão do corretor. Até menos. Até menos, né? Então, 90% é aquele trabalho Suor. que a gente não vê, às vezes. Está mais no bastidor, né? Sim. Está bem no bastidor. Porque às vezes não é nem bonito para ser mostrado, né? Mas eu vejo que é esses 90% que forjam, de fato, um bom corretor no mercado. Muito. São esses 90% que a gente às vezes não enxerga e é isso que vai tornar aquele profissional cada vez mais eficiente, cada vez mais capacitado, cada vez mais em condições de gerar mais confiança no cliente que ele atende também. Com certeza, com certeza. Agregando a isso, Célia, enquanto você falava, eu estou pensando aqui, faz sentido o seguinte. Hoje, o mundo mudou e mudou muito rápido, né? Todo mundo está ciente disso e está enfrentando a dificuldade agora da tecnologia. Uhum. Antes a gente acredito eu, a gente tinha menos acesso a algumas coisas de bens materiais, nossos avós, nossos pais e assim por diante. Hoje a gente tem muito mais acesso a tudo, né? Quero comprar alguma coisa da China, vai lá na Shopee, vai lá no AliExpress. Dia seguinte está em casa. Tá lá, muito rápido, muito fácil. Só que a tecnologia, ao mesmo tempo, ela está trazendo muita informação. Sim. E isso está fazendo com que a parte psicológica de todas as pessoas fique extremamente difícil. É uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga, exatamente. Resumiu perfeito. É uma sobrecarga de informação. Por isso, o marinheiro, que de forma muito calma aprende a navegar em mares hostis, é o que sobrevive à tempestade. Exato. Então, hoje, qual é o segredo? É menos, mais. Tem uma música que eu gosto muito do Lenine, chama Paciência. Né? Eu acho que essa música ela atravessa o tempo. É uma obra de arte. É atemporal. É atemporal. E ela diz exatamente, às vezes a vida pede um pouco menos. Então, hoje, em caos, quem tem calma, paciência, enxerga muito mais e vai à frente. Acho que tem mais condições também de olhar para o todo, né? Exato. Olhar meio que de cima, né? Para Exato. tomar melhores decisões, né? Exato. Essa é uma primeira nuance. A segunda nuance é a seguinte. Essa semana eu estive presente num atendimento junto com uma corretora, ela me solicitou ajuda, de um galpão corporativo, onde nós ficamos 4 horas de pé com um bilionário. E esse cara estava fazendo lá várias perguntas, tirando dúvidas, andamos cada parte do galpão, tá? Um galpão muito grande, tá? E eu tive uma leve noção achando o seguinte, normalmente essas pessoas que iniciam, elas acham que elas vão conseguir tudo sozinho. Isso não existe mais. Ninguém consegue mais nada sozinho.
Se eu não tivesse conversado contigo e falado, Célia, eu tenho uma dor e você é a solução para essa dor. Vamos fazer uma parceria e a gente entra junto aqui para a gente conseguir melhorar o mercado? Vamos. Se eu não tivesse você, se eu não tivesse outras pessoas dentro da operação, Milena, por exemplo, tocando na operação no jurídico lá, a gente não teria avançado o que a gente conseguiu avançar hoje. É muito fácil pensar e achar que sozinho eu vou maior, sozinho eu vou mais longe, sozinho eu vou melhor. Não vai conseguir, é difícil. Vai Na apanhar prática muito é mais mais. difícil, Na né? prática é quase impossível. Uhum. Esse bilionário, quando eu cheguei para atender ele não estava sozinho. Ele tinha mais 5 pessoas ao redor dele, dando opiniões e tirando dúvidas dele para ele poder somente tomar a decisão dele. Uhum. Então você olha aquilo e você fala, poxa, espera aí, se um bilionário Tem um monte de conselheiro, né? está usando esse modelo, essa modelagem de fazer negócios, quem sou eu, mero pupilo aprendiz, para fazer diferente? Pois é. Vou agregar pessoas boas, vou agregar rede, vou agregar modelagem e processo. E a ideia é que a coisa vai ter muito mais força do que se eu tivesse sozinho. Corretor de imóveis hoje sozinho no mercado, certamente poderia estar realizando muito mais se tivesse dentro de uma imobiliária. E aí não trago somente para a Remax City, não. Mas trago para os nossos parceiros imobiliários, para que eles melhorem as suas operações, para que eles enxerguem mais a profissão de corretor e o corretor cada vez mais, e que a gente consiga agregar cada vez mais para esses profissionais de mercado, para que eles queiram estar com a gente. Até poucos anos atrás, era o dono de imobiliário olhando para o umbigo dele e o corretor de imóveis ali sofrendo. Acho que isso mudou. Hoje a gente tem corretores de imóveis que ganham muito mais do que eu. E fico muito contente em pagá-lo, tá? O meu ganho, ele é diferente do dele. Aí, em questão de... Você tinha perguntado aquela hora de propósito, eu acho que é mais a pergunta, o que você quer? Porque propósito, acho que eu vou descobrir o tempo todo, todos Sim. os dias. Agora, o que eu quero, isso tem que estar muito firme. Tem que estar claro, Tem né? que estar claro. Tem que estar claro. Aonde eu quero chegar. Então, eu tenho lá um sentido, uma direção onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar até lá e qual é o meu objetivo. Porque se eu não tiver isso muito certo, Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Exato. Aí eu vou começar a olhar para a grama do vizinho, pô, mas aquele corretor está ganhando mais, pô, mas aquele empresário está fazendo muito mais que eu, pô, mas o marketing daquele tamanho... Calma, pequeno gafanhoto. Calma. Faz o teu melhor com o que você pode, com as ferramentas que você tem. Você sabe que assim, as empresas que vão se tornando referência, independente do segmento, né, os principais players, a gente vai vendo que essas empresas elas são constituídas de pessoas cada vez melhores. Porque assim como você teve essa experiência com esse cliente, né, com provavelmente ali 5 pessoas dando pitaco, né, sobre a decisão dele, são pessoas que conhecem provavelmente de um assunto específico que vai impactar ali na decisão dele, né? Então, talvez este cliente, ele não tenha essa visão completa, e acho que talvez nem precise, mas ele precisa de boas pessoas, de bons direcionadores para ajudar ele a tomar a melhor decisão. Perfeito. E essa melhor decisão, às vezes, precisa do olhar de um, do outro, para que o todo faça sentido, né? Exato. Eu vejo isso muito com a operação da Remax City, viu, Rafael? Hoje, por exemplo, nós estamos basicamente aí com 80 corretores na nossa operação, né? Obviamente que com times distintos, né? De compra, venda, locação, lançamento, são equipes distintas, mas a gente vai percebendo no dia a dia que cada um tem uma competência específica. Só que a hora que você junta esse todo ali na equipe, o resultado ele se torna melhor. Muito mais. Ele se torna maior, ele se torna mais consistente. Por quê? Porque não tem uma única pessoa. Exato. São várias pessoas pensando, não igual, porque não somos iguais, mas pessoas olhando para o mesmo lado, que é o que você citou lá no começo. Exato. Né? Então, hoje eu vejo que as empresas que ganham, né, que estão à frente, é porque tem essa diversidade de gente, de cabeças pensantes diferentes, mas olhando para o mesmo objetivo. É tão certo isso, Célia, é tão verdade isso que se a profissão de corretor de imóveis sozinho está difícil, se agrega uma rede, uma imobiliária grande e deixa ser difícil lá dentro. Exato. Porque vai ser difícil De qualquer maneira. qualquer maneira. Exato. A questão é que
nós, latino-americanos, a gente tem algumas vertentes que elas precisam ser desmistificadas, né? Uma delas é, mas a imobiliária está ganhando mais que eu. Puxa, acho que isso já é só fazer uma conta matemática, né? Já está ultrapassado, Já está né? ultrapassado, né? Eu fui o primeiro franqueado de toda a região aqui, Remax. De Jundiaí? E de Jundiaí, região aqui, né? Jundiaí, São Paulo. E isso aconteceu em 2017. Tinha tido já, acho que outro franqueado, mas acabou não dando certo. E depois de alguns anos foi quando a gente abriu, 2017. E quando eu entrei com modelagem Remax, uma empresa que muitos conheciam, muitos não conheciam, foi muito difícil para a gente. Um exemplo disso, é que quase nenhuma imobiliária fazia uma festa de final de ano para os seus corretores. Esse ano passado agora, eu fiquei observando, eu vi mais de 10 imobiliárias conhecidas da cidade, né? Que fizeram festa de final de ano para os corretores. E eu acho isso muito legal, a gente está melhorando o mercado como um todo. Exato. A gente está levando muito treinamento para os corretores, a gente está levando muito engajamento, tá? Eu confesso uma coisa, Célia, às vezes a gente perde corretores também, a gente não só ganha, tá? Não adianta eu querer vir aqui e falar só de coisa boa. A vida é difícil, a imobiliária é difícil, tem percalço. Às vezes a gente perde corretores. E eles saem, às vezes, a grande maioria das vezes, nesse sentido de olhar a grama do vizinho, achar que sozinho vai conseguir ganhar mais e descobre, a duros termos, que não é tão simples assim. A hora que você chega do outro lado, você percebe que existe uma dificuldade. Puxa vida, sozinho. Uma imobiliária você tem jurídico, você tem marketing, você tem contador, você tem administrativo, você tem uma série de micro-operações para te auxiliar e te ajudar nesse trabalho. E você consegue ficar 100% focado no comercial. Todo mundo hoje, ou toda empresa do planeta hoje, para sobreviver, precisa vender. Sim. E um corretor de imóveis precisa vender ou alugar para se manter de pé, financeiramente falando. Sim. Então, você estar dentro de uma imobiliária, estar dentro de uma Remax, no caso aqui, e ter esse suporte, faz muito mais sentido do que estar sozinho no mercado. Você gera mais velocidade. Mais velocidade. O que eu posso ter perdido corretores ao longo do tempo, isso fica de aprendizagem para a gente, é por, de repente, a minha liderança não estar tão pronta para conseguir recepcionar, administrar e gerir essas pessoas à maneira qual elas esperavam. Isso a gente pode ter errado ao longo do tempo. Agora, de suporte, não tem lugar melhor do que estar dentro do mercado imobiliário hoje do que ou uma incorporadora ou dentro de uma boa imobiliária. Hoje o Grupo City, ele só da parte administrativa, né, que vocês chamam de staff, a gente hoje conta mais de 20 pessoas, Sim, né? Positivo. Qual foi o momento que você percebeu, eu preciso ter esse suporte mais perto do corretor, eu preciso que esse suporte dê uma resposta mais rápida para o corretor? Você teve alguma experiência anterior a isso para depois chegar a essa conclusão? Muitas. Basicamente, quando você começa na profissão de corretor de imóveis, você começa sozinho. Ali, muitas pessoas estão para te ajudar, mas ao mesmo tempo, elas precisam resolver os problemas dela também. E o mercado como um todo, o mercado de trabalho é assim, né? Então, lógico que cada um ali precisa estar atento aos seus afazeres e suas responsabilidades. Quando você percebe que ao mesmo tempo que você, não importa qual empresa está, você tem que fazer acontecer, porque senão, sem resultado, nada vai para frente, você começa a perceber a falta de noção técnica, você começa a perceber que você precisa de mais leitura, entender mais do seu mercado, e esse conjunto vai formar ali o profissional ideal para o mercado imobiliário. Quando você vai para a prática, você nitidamente percebe a sua falta de engajamento, a sua falta de credibilidade, a sua falta de diálogo com o cliente, comunicação, a sua falta de retorno, feedback para, por exemplo, cliente proprietário. Uma coisa que a Remax trouxe muito forte é um contrato de gestão, por exemplo, durante o período de 6 meses, onde a Remax vai tomar conta deste imóvel, e ela vai fazer parceria com todos os imobiliários e todos os corretores do mercado para que a gente ganhe exatamente o que eles precisam, o que o proprietário precisa, velocidade de venda. Isso fez com que a Remax no começo fosse muito odiada.
Hoje é ao contrário. Hoje a grande maioria dos imobiliários, dos corretores, nos procuram para a gente fazer parceria nesses imóveis. E a gente fica muito feliz. Sim. A gente poderia totalmente ficar triste e falar, lá atrás vocês falaram mal, lá atrás vocês não quiseram fazer parceria. Mas não, eu acho que o mercado ele é muito maior Passado do que é a nós. passado, né? Não posso levar isso para o coração. Eu acho que a gente está aqui para suprir, perdão a palavra, suprir a demanda de mercado, que ela é muito grande. O mercado imobiliário é gigantesco. E é ajudar os proprietários e os clientes interessados em compra ou locação a se encontrarem e fazer uma melhor maneira possível ali de negócio. Então, assim, quando a Remax diz, né, que um dos valores, um dos princípios dela é a parceria, onde todos ganham, então isso tem que ser levado aí à risca, à prática. Sim. Se eu tenho produto, se eu tenho cliente comprador, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que fazer negócio junto, então. Eu não vou deixar de fazer negócio. Se eu tenho uma oportunidade... Rafael, mas se eu fizer uma parceria, eu ganho somente metade. Porque a Remax trabalha sempre com parceria 50%, 50%. Metade para uma parte, metade para outra parte. Sim. É bom para todos. Cuidado com o corretor que não quer fazer parceria. Talvez ele esteja olhando mais o umbigo dele do que o do proprietário. Nosso objetivo é cumprir nosso papel com o proprietário e com o cliente comprador ou cliente locatário, mais uma vez, como eu disse. Nosso lema é todos ganham. Tem mercado para todos. Exato. Se a gente segue isso à risca, se a gente obedece isso e tem um mercado ético, um mercado de responsabilidade, um mercado técnico bom o suficiente para atender essa demanda, a gente não vai parar de crescer, que é o que tem acontecido com a gente. Então a gente vai de encontro com o que você falou agora há pouco, que nós não fazemos nada sozinho. Não. A gente precisa de outras mãos, de outros parceiros, outros braços para ganhar velocidade nisso e entregar uma boa prestação de serviço. Com certeza. É isso. Hoje você sabe me dizer quantos % de negócios são feitos em parceria dentro do Grupo City? Sim. Quando a gente iniciou a imobiliária, era 0%. Somente as vendas eram feitas por nós. Tá? A gente começou a fazer o trabalho de gestão com os proprietários, mostrar para eles que ter um contrato, ter um prazo, ter fotos profissionais, ter um feedback a cada tantos dias para ele era uma coisa importante, porque basicamente o corretor vinha, captava o imóvel, jogava na listagem dele e esquecia que existia o proprietário. E o proprietário está do outro lado lá sem saber se está sendo divulgado, se tem cliente, o que está acontecendo, assim por diante. O corretor Remax, não, ele tem a obrigatoriedade de dar feedback. Proprietário, você cliente, está nos ouvindo aí hoje, que tem um imóvel com o corretor Remax, pode cobrar feedback dele. Combina uma periodicidade com esse corretor e fala, a cada 15 dias, ou a cada 30 dias, ou a cada 45 dias, você vai me dar um feedback para mim saber como é que tá. Isso é muito importante. Sim. É um trabalho mais profissional, tá? E... Posso te interromper? Força. Isso é tão importante que o ano passado foi feita uma pesquisa com clientes aqui no Brasil, questionando clientes que tiveram experiência no mercado imobiliário, qual era o maior problema que eles viam na venda de um imóvel, né? E o maior problema, por incrível que pareça, era a falta de retorno do corretor. Não era a não venda do imóvel, mas a falta de um parecer do que estava acontecendo com o imóvel dele, né? Aí, quem olha de fora, você pensa assim, nossa, mas isso é tão básico, né? Eu deixei o meu imóvel com você para vender, mas você não me dá uma satisfação, isso é tão básico. Por que você acha que as pessoas falham nisso? Por que os corretores falham nessa falta de acompanhamento? Pergunta difícil, né? Mas ao mesmo tempo Pergunta muito de 1 milhão? Eu acho que o grande trunfo do mercado como um todo, e eu olho muito para um cara que hoje é uma grande referência para o Brasil, que é o Flávio Augusto, tá? Grupo Weiser, é a comunicação. É um cara que lá atrás aprendeu a se comunicar. Com essa comunicação ele agregou sonhos. É muito difícil você iniciar um negócio. Eu me senti às vezes assim, falar, será que eu estou mentindo para essas pessoas? Será que eu estou vendendo um sonho que nunca vai acontecer? Porque você chegar numa imobiliária, abrir imobiliária, começar a recrutar 1, 2, 3 e falar, a gente vai ser a melhor operação da cidade, a gente vai crescer, a gente vai ter mais empresas, a gente vai conseguir atender muitas famílias, assim por diante. É difícil vender esse sonho lá atrás. Só que se você tem uma boa comunicação, você é firme no seu propósito, no sentido de estou direcionado para este caminho e a gente vai até o fim. Você trata tudo de forma ética e transparente e põe todo mundo no jogo, no sentido de retorno e feedback o tempo todo, a coisa acontece. Eu digo o seguinte, eu faço um paralelo. Na minha juventude, eu nunca fui um cara assim que
saía com muitas garotas. Eu sempre fui mais tímido e assim por diante, né? E eu fico imaginando... hoje eu sou casado, muito feliz com a minha esposa e família, mas eu fico imaginando um cara que quer chegar, por exemplo, numa moça. E ele chega lá e fala, e aí, tudo bem, vamos namorar? Ele vai tomar um não de cara. Agora, se ele chega e fala, olá, tudo bem, puxa, eu não te conhecia, qual que é o seu nome? Faz muito tempo que eu não faço isso, tá sério? Tá sem prática. Tô sem prática, tá? Mas Que você bom, entendeu Eliara. esse cortejo? Uhum. Sim, a Eliara tá de olho, tá? Você entendeu esse cortejo? Eu acho que esse cortejo, ele é muito necessário para tudo que a gente vai fazer na vida. Exato. Então, se eu chego, por exemplo, para um policial, preciso de ajuda ou alguma informação, e eu já vi isso acontecer na praça do centro da cidade, o cara chega e fala, você sabe me indicar onde é o negócio? É diferente de eu chegar e falar assim, olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafael, posso tirar uma dúvida com você? Eu gostaria de chegar ao local tal, você poderia me ajudar? Burocrático, sim, mas necessário. Sim. Essa forma de comunicação é o que leva a gente Muda, para né? outros patamares. Muda. E a mesma coisa para cliente proprietário, para cliente que está comprando, para cliente que quer alugar. Não tem problema não ter o produto. Não tem problema eu fazer alguma caca durante a operação, desde que eu comunique, seja transparente e deixe tudo muito claro desde o início. Então, de novo, é alinhamento de expectativa. Transparência o tempo todo com o Sempre. cliente. Tá. E você vê que isso é básico, né, Rafael? Isso é básico, né? E, de novo... Difícil na né? prática. Então, é tão básico que às vezes a gente se perde, né? Às vezes eu percebo que a gente fica querendo fazer coisas mirabolantes, coisas muito diferentonas, né? Quando o básico, muito bem feito todo santo dia, ele acaba sendo mais funcional, né? Muito mais funcional. Isso é tão verdade que ele funciona, inclusive, com os nossos filhos. Uhum. Minha grande dor hoje é saber se eu estou conseguindo dar atenção suficiente para os meus filhos, se eu estou passando tempo suficiente com eles, para que eles possam lembrar disso lá na frente. Criar memórias, né, sobre isso. Isso é uma né? coisa muito difícil, porque trabalho, correria, outras responsabilidades, afazeres e assim por diante, às vezes a gente acaba passando muito pouco tempo com eles. Sim. E isso faz toda a diferença lá na frente. Com os nossos clientes é a mesma coisa. Com a Exato. minha esposa é a mesma coisa. Tudo, Célia, é a teoria do caos, né? É. Tudo está a morrer. Tudo está a esfriar. Qual é a nossa responsabilidade? Deixar isso Manter. quente Sim. ou morno o mais tempo possível. Exato. Até cada um atingir os seus objetivos. Exato. E você vê que nenhuma... Às vezes a gente pode achar, mas aquele cliente sumiu. Aquele cliente não faz mais negócios comigo. Na verdade, o que pode ter havido aí, a chama pode ter apagado, né? Essa falta de cuidado, essa falta de follow-up pode ter distanciado isso, né? Esfriou. Isso vale para qualquer relação, né, Rafael? Não é só relação comercial, né? Tudo. É pra tudo, qualquer tudo, relação, tudo, né? tudo na vida. É eu com você, é eu com a Remax, é a Remax para comigo, é eu com a Ádio para comigo, é eu com as nossas amizades, é eu com a minha mãe, por exemplo, com os meus... É com todo Qualquer mundo, pessoa. com qualquer pessoa. Exatamente. Interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael, até aproveitando, né? Um diferencial que a Remax tem, na minha visão, pelo menos, é que para uma imobiliária tradicional, geralmente aquele dono de imobiliária, ele também faz negócios imobiliários, né? E a Remax tem como cultura que você, a partir do momento que escolheu o seu propósito de formar e acompanhar corretores, você sai dessa linha de frente para municiar essas pessoas a se tornarem bons vendedores, Sim. bons corretores, né? Sim. Essa decisão é uma decisão confortável para você? Você vê que isso, de fato, faz diferença na vida do corretor que escolhe estar dentro da sua agência? Ela é tão verdadeira no sentido de ou eu sou um corretor ou eu sou um gestor. Eu não consigo fazer bem várias coisas ao mesmo tempo. Pelo menos para mim é muito difícil. Talvez alguém consiga. Mas a partir do momento que eu começo a ser um corretor dentro da minha imobiliária, eu crio uma espécie de desconfiança dentro dos meus corretores, dentro da minha operação, para saber se tem lead sendo passado para mim, se tem lead melhor que está sendo travado para mim, esse tipo de coisa. E assim, trabalhar numa operação onde não exista transparência, para mim é uma coisa que não faz sentido. Não dá certo. Então essa transparência ela é muito importante no dia de hoje. Por isso, eu, gestor,
eles, corretores. Se em algum momento eles precisarem que eu saia com eles, que eu faça uma apresentação de estudo de mercado, por exemplo, os nossos clientes junto com eles, eu posso fazer tranquilo. Eles vão ganhar a parte deles, a gente vai ganhar a parte nossa e ponto. Legal. Transparência é muito importante. Show. Célia, muito obrigado. Bate-papo rápido. Acho que deu para trocar bastante experiência. É um pouco de como o mercado e a vida é, no sentido literal da palavra. A ideia é que a gente, ao longo do tempo, consiga dar o nosso melhor dentro do trabalho. O nosso melhor é ajudar as pessoas a atingir os objetivos dela. Acho que esse é o nosso principal objetivo dentro da Remax, dentro das nossas empresas, dentro do Grupo City. Legal. E acho que a gente só consegue fazer isso em conjunto com as outras pessoas. Então, gratidão por estar com a gente, gratidão por acreditar nos nossos sonhos. Dito que juntos a gente vai muito mais forte, muito mais longe. Com certeza. Tamo junto, viu? Força.